De seguida vamos então aqui ver outro mecanismo que nós podemos criar para termos mais diversidade aqui no nosso jogo. Portanto, imaginem que vocês aqui nesta segunda área do nosso nível têm aqui uma barreira no meio. Eu vou pegar naquela parede que está ali no fundo e vou fazer Ctrl D para duplicar. E agora vou arrastá-la para aqui mais ou menos para o meio. Não vou pôr a parede assim tão alta, porque senão o jogador depois podia saltar para cima daquelas paredes e cair do nível. Nós depois também podemos ver qual é a melhor maneira de fazermos isto. Poderá não ser esta, mas como eu disse, isto é só um protótipo. Vou arrastar aqui assim para baixo. Pronto, agora para simplificar os meus testes, eu vou pegar no player e vou arrastá-lo cá para cima já. Portanto, eu vou pôr o player aqui em cima. Pronto, é que está sempre a subir as escadas e por aí fora. Pronto, só para ser mais simples nós testarmos o nosso jogo, vou pôr aqui o player. E eu quero que esta parede não seja possível ele saltar. Portanto, deixem-me ver aqui se ele consegue saltar. Consegue. Portanto, ela vai ter que ser mais alta. E então o que eu vou fazer é aumentar a altura de todas as minhas paredes. Portanto, vou ter que aumentar a altura destas. Portanto, já não se lembram, isto é tudo objetos do ProBuilder. E nós temos que clicar ali no primeiro botão e depois clicar naquela superfície e aumentar ali a altura. Pronto, isto não é um nível mais espetacular em termos visuais, mas a ideia é nós aqui testarmos. Isto até depois podia ser um nível com umas casas ao lado, por exemplo, ou assim. Portanto, a ideia é nós testarmos e criarmos aqui alguns níveis interessantes em termos de mecânicas, não em termos visuais. Pronto, vou testar outra vez. A ideia é que o player não consiga saltar esta parede. Pronto, ele já não consegue, até consegue ver o que está do outro lado, mas já não consegue saltar. Mas nós queremos que, por exemplo, imaginem que isto aqui era um beco ou uma rua qualquer, de uma cidade qualquer, e nós até tínhamos aqui um caixote do lixo. Eu vou pôr aqui um cubo que vai ser o meu caixote do lixo. Isto depois não é muito difícil encontrar em modelos 3D de caixotes de lixo. Eu vou pô-lo aqui assim. Quem diz caixotes de lixo diz caixas, outras coisas qualquer. E o que nós queremos é que o player consiga empurrar esta caixa para depois encostar ali à parede para servir de apoio para saltar para o outro lado. E então, o que nós temos que fazer neste cubo, eu vou-lhe dar um nome para a caixa, é adicionar um rigid body. Portanto, vou aqui ao adicionar componente, rigid body. Pronto. E a nossa ideia é, eu vou testar aqui e executar o nosso jogo, é quando o player quiser saltar para o outro lado, ele lembrar, espera aí, está aqui esta caixa, eu vou empurrá-la para ali. Mas se vocês repararem, o player choca contra ela, mas ele não a consegue empurrar, apesar da caixa ser um rigid body, portanto a caixa responder a um mundo de física do Unity. Isto tem a ver com a maneira como o Character Controller está feito. Portanto, aqui no Character Controller que nós fomos buscar aquele pack da Unity, existe um componente que é este Basic Rigid Body Push. E nós temos que ativar aqui esta checkbox, a dizer que ele vai conseguir empurrar, e temos que dizer quais são os layers daquilo que ele vai conseguir empurrar. Portanto, aqui os layers têm a ver com, aqui em cima, esta opção de nós podemos criar layers. E então nós podemos criar layers de objetos que podemos empurrar. Porque é que eles servem os layers? Servem essencialmente para otimizarmos o nosso jogo. Porque se eu disser aqui everything, este código vai estar sempre a ver se ele consegue empurrar as paredes, se ele consegue empurrar outros objetos, que teoricamente ele não vai conseguir empurrar, nem na prática, porque os outros objetos não têm componentes de física, não é? Portanto, se eu agora tentar empurrar a parede, estão a ver que eu não consigo, apesar de eu ter ativado ali o everything nos layers. No entanto, eu agora já consigo empurrar esta caixa. Estão a ver? E agora salto ali para cima da caixa e consigo saltar para o outro lado, e tenho uma mecânica muito simples, mas que é uma mecânica que há em jogos como, por exemplo, o The Last of Us e outros, em que o player é confrontado com este tipo de desafios de ter que saltar para, ou ter usar outros objetos que estão no ambiente para se desenrascar, para evoluir. Portanto, e viram que foi muito simples, foi só aqui na caixa, no nosso cubo, adicionarmos o componente Rigid Body, e depois no player
irmos àquele componente que nós já lá tínhamos, só que nunca tínhamos configurado, que é o componente Basic Rigid Body Push. Pusemos Everything e ativamos aqui esta checkbox. Se vocês começarem a ver que o motor de física começa a ficar muito pesado no vosso jogo, eu depois mais tarde vou-vos mostrar como é que isso se vê, vocês podem criar um layer em que colocam, por exemplo, as caixas e outras coisas que querem que ele empurre. E para criarem layers é muito simples, é só vir aqui em cima no Add Layer, carregarem aqui em Adicionar Layer e podemos chamar, por exemplo, objetos, móveis. Pronto, e agora selecionamos aqui a caixa e pomos ali outra vez, selecionamos agora o layer que criamos, objetos móveis. E agora no player, em vez de ele empurrar tudo, só vai empurrar, eu vou desativar o UI, vou desativar o Water, vou desativar o Ignore Raycast, o Transparente e o Default, e fica só os objetos móveis. Portanto, e assim nós otimizamos o nosso jogo, porque ele, em vez de estar a tentar empurrar todos os objetos, só vai tentar empurrar os objetos. Estão a ver, eu choco contra a parede e não faz nada, mas se eu chocar contra a caixa, consigo empurrar a caixa. Engraçado que eu agora não consigo é saltar. Ainda bem que eu testei isto. Eu agora não consigo saltar. Isto deve ter a ver com qualquer coisa aqui diferente no nosso player. Ground layers. Pois. Estão a ver aqui os ground layers. Eu só está a detectar o chão no default. Nós agora também temos que ativar aqui os objetos móveis. Ou pomos todos, o que às vezes pode ser uma má ideia, porque se nós tivermos água, à partida não queremos que ele salte em cima da água, apesar de poder ser um super poder que nós damos ao nosso jogador. Até agora já consegui e agora já consigo saltar. Pronto, os layers servem para isto, ok? Otimização, basicamente a otimização do nosso jogo. Às vezes nós vamos otimizando conforme vamos fazendo, outras vezes otimizamos só para o final. Portanto, eu já vos mostrei aqui um botão que existe aqui no separador do game, que é este de Stats, e que vocês podem ativar para ver a quantas frames o vosso jogo está a correr. Aparece aqui FPS. Portanto, o meu está a correr a 200, 300, flutua aqui um bocado, mas à partida não há problemas de otimização num jogo tão pequeno como está o nosso agora. Eventualmente mais tarde depois podíamos ter que otimizar